O programa Mundo Gospel hoje tem a honra de receber um homem que ao longo da sua vida tem sido um grande pregador da palavra de Deus. Ainda na sua juventude, viveu uma experiência que poucos, se tivesse vivido, teriam sobrevivido. Desenganado pelos médicos, ainda assim, ele não desistiu. Naquele instante, a sua expectativa não estava tão somente na medicina, mas sim naquele que é o autor da vida. Com muita honra, recebo aqui no Mundo Gospel o apóstolo Miguel Ângelo. Apóstolo, como vai? Graças a Deus em perfeita vitória. Pastor Adenor, que prazer, que honra o irmão nos estar recebendo no seu programa e dizer que realmente já quase chegamos aos 30 anos de Evangelho, né? 28 anos, 25 anos como ministro de confissão religiosa, ordenado do Santo Ministério, depois daquela experiência dramática, quando no cumprimento do serviço militar, lá em Angola, em África, onde eu nasci, tive um acidente terrível, politraumatizado, polifraturado, os meus tecidos necrosaram, um cheiro fétido, abandonado por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele me conhecia desde antes da fundação do mundo e no ventre da minha mãe ele já me havia consagrado como um pregador, como um profeta às nações, e aqui estou, exatamente com esse desejo de que aqueles que nos assistem sejam bem-aventurados com aquilo que vão ouvir da parte de Deus. Obrigado, Graças a Deus, muito obrigado. Acompanhando o apóstolo Miguel Ângelo, a sua esposa, a doutora, pastora Rosana Ferreira. Como vai, pastora? Bem, perfeita vitória, pastor. Quero agradecer pela deferência ao nosso ministério e salientar que o irmão é um homem de Deus por ter essa visão de que o reino de Deus tem que ser propagado, que independente de termos denominações diferentes, fomos chamados para propagar a verdade da graça, a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigada. Nós damos bom dia a você, telespectador, certos de que Deus irá fazer uma mudança na sua vida através deste horário que foi predestinado no coração de Deus para que você hoje fosse abençoado. Muito obrigado, pastora. Apóstolo, vamos conversar um pouco, não é? Perfeitamente. Os nossos telespectadores, com certeza, estão em casa, ansiosos, para querer saber um pouco mais, né, da sua vida, um pouco mais da vida da sua esposa e principalmente do seu ministério. Mas antes de falarmos necessariamente do seu ministério, apóstolo, nós gostaríamos de saber como foi esta experiência que o senhor passou ainda na sua juventude, onde quase o senhor perdeu a vida. É verdade. Pastor Adenor, na realidade eu entendo hoje o que significa a predestinação de Deus, porque eu tenho origem católica, apostólica, romana. Eu sou português, nascido em África, em Angola, uma antiga colônia portuguesa, mas desde a minha eterna idade, desde pequeno, eu sentia algo arder no meu coração quando se falava de Deus, quando se falava de Jesus. As coisas divinas me atraíam. Eu era o único da família assim. E a verdade é que eu não conseguia entender com perfeição quem era Deus, porque me era sempre apresentado uma imagem, uma estátua, alguém preso numa cruz, aquelas formas de levar o povo a uma adoração que não estão na Bíblia Sagrada. Então eu estava num caminho meio perdido. E este acidente, que foi com a permissão de Deus, não foi Deus que me deu o acidente, porque Deus é amor. Com certeza. Ele permitiu o acidente, e ali, aquele vaso, que pensava eu que era um vaso de porcelana fina, ou de ferro ou de aço, na realidade foi quebrado, mas bem quebrado, fui levado a um hospital militar, com necroses, com fraturas expostas, e ali naquele leito de enfermidade, eu pude conhecer quem é Deus e a sua realidade. Como a Bíblia ensina que Deus está presente, que Deus é real, que Deus opera, que Deus cura, que Deus transforma. E exatamente quando eu já estava desenganado pela medicina, quase a ponto de amputar uma perna, Deus enviou ao hospital uma senhora, que eu creio ter sido um anjo de Deus, que me disse: você é um escolhido de Deus que levará a palavra de Deus à volta do mundo.
Imagina, pastor Adenor, eu estava tão distante do que significaria isto, mas uma oração, quando ela colocou pela primeira vez na minha vida este livro, chamado a Bíblia, o livro por excelência, e colocou sobre o meu peito e me pediu que eu abrisse em Jó 19:25, e quando eu li, porque eu sei que o meu Redentor vive, naquela hora o Espírito Santo veio, selou o meu coração, os bichinhos que andavam no meu corpo, o cheiro fétido, a amargura de uma amputação, desapareceu tudo. E naquele momento, Deus começou uma obra que começou na realidade, na eternidade dele, vai para a eternidade, porque agora eu sei em quem tenho crido. Desde aquele momento eu percebi que ele não era mais uma figura distante, ou uma imagem pendurada numa cruz, mas um Deus real. Um Deus que ama, que está presente e que foi capaz de curar o meu corpo físico, mas curou a minha alma e fez renascer o meu espírito. Que experiência maravilhosa, pastora Adão. Amém. Apóstolo, então o nome do seu ministério hoje, Cristo Vive, é exatamente em razão da experiência que o Senhor teve quando leu a palavra de Deus no livro de Jó, que ele disse, o meu Redentor vive. É daí que o Senhor tirou o nome do ministério, Cristo Vive? Pastor Adenor, eu vou ser muito consciente do que eu lhe vou dizer. Este nome nunca me havia passado pela mente para dar a uma denominação, mas o meu pai espiritual, o meu tutor, o meu conselheiro espiritual na época, 1985, pastor William Van Dyck, o grande Van Dyck, ele me disse, Miguel, Deus tem um ministério independente para você, e o seu ministério se chamará Igreja Evangélica Cristo Vive. Depois é que nós fomos unir os fatos desta profecia bíblica, mas tudo começou lá em Petrópolis, quando Deus usou aquele profeta e disse, Cristo Vive. E este nome é extraordinário, porque realmente Cristo vive em nós e na vida daqueles que o confessaram como Senhor e Salvador.